Shalom! Vamos para mais um devocional. Hoje estamos no dia 17 do devocional Bem Me Quero. O nosso tema é submissão, não omissão. Você deve ler capítulo 7 de Esther para esse devocional. Eu vou ler somente o versículo 3. Diz o seguinte: Ela respondeu: Se eu puder me valer da bondade do rei e se for de seu agrado, a única coisa que quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo. Esther foi uma mulher tão sábia, porque para ela conseguir falar com o rei a respeito do que estava acontecendo, ela teve uma estratégia maravilhosa, né? Nós já vimos que ela orou, ela jejuou, pediu ao Senhor, né, a estratégia correta e olha o que aconteceu. Ela fez um banquete e reuniu o rei e também chamou o inimigo, Amã, para participar. E aí foi neste versículo, né, aqui no 3, que ela fala, clamando pela bondade do rei, né, se fosse da vontade dele, do agrado dele, que ela queria que salvasse a vida dela e a vida do povo dela, né? E o que mais a gente pode perceber nesse texto, né, do dia 17, é que ela entendeu a posição que ela tinha dentro do reino. Ela entendeu a postura dela enquanto rainha, né? Ela entendeu o propósito que Deus tinha com ela. Então ela como rainha, ela tinha que defender o seu povo, né? E ela não podia se calar, mesmo diante da lei que havia para não conversar com o rei a hora que quisesse, né? Existia uma lei que deveria só conversar quando o rei chamasse. E então ela teve uma estratégia da parte de Deus, né? Então ela não se calou, ela lutou da forma correta, ela lutou como ela podia para contar o desejo dela, para contar a vontade dela, né? Para fazer o pedido dela para o marido, para o rei, mesmo sendo rainha. Ela fez cumprindo o protocolo e debaixo da orientação e da vontade de Deus, né? Ela falou aquilo que ela tinha para falar. E muitas vezes nós ouvimos falar, né, a nossa sociedade encara a submissão como algo de ser mandada, de ser manipulada, né? Só fazer aquilo que o esposo quer. E isso não é uma verdade. O real significado da palavra submissão significa estar debaixo de uma missão, né? Quando Deus criou Adão e Eva, ele deu o jardim do Éden para Adão cuidar, para governar aquele lugar. E criou Eva para quê? Para ser a auxiliadora dele, para ser ali a ajudante, né? Para ser uma adjunta, para ser junto ali com ele, para administrar tudo aquilo, né? E isso tem um significado incrível quando você enxerga com esses olhos o teu casamento, quando você enxerga o teu relacionamento que de repente vai virar o casamento, né? Quando você já enxerga desta forma antes de casar, é algo poderoso, porque é bíblico. Foi o Senhor que instituiu a família. Então, é claro que desde lá até agora, se cumprimos conforme está nas Escrituras, somos abençoados também, né? Estamos debaixo da vontade de Deus. Então, sabemos que casamento não é fácil para ninguém, né? Não tem a fase da adaptação, tem tantas fases, né, no casamento. Colocar duas pessoas diferentes, porque não existe ninguém igual a ninguém, né? Dentro
de uma mesma casa, compartilhando os mesmos propósitos, compartilhando, lutando, né, pelos mesmos propósitos. Eu não estou dizendo que você não, depois que casa, então eu só tenho que pensar o que o marido pensar, o marido só tem que o que eu pensar. Não, vão pensar juntos, vão lutar pelos propósitos juntos. Você pode sim ter as suas vontades particulares, desde que aquilo faça sentido para você e faça sentido e acrescente na tua família, né? Não algo que seja fora totalmente, né? Então, assim, a submissão significa estar debaixo de uma missão. E quão prazeroso é você, muitas vezes, trabalhar junto, né? Para conseguir algo que o marido está no foco, né? Eu mesmo posso falar da minha vida, né, a respeito disso, porque logo quando casamos, o meu marido precisava trocar, ele queria trocar, né, de emprego, da área de emprego, estávamos para casar e ele ia ganhar metade do que ele ganhava. Poxa, aí no começo de casamento, a gente sabe, né, que tem alguns custos para a gente se adaptar, né? Mas agora a gente sai da casa dos pais, que de repente não pagávamos aluguel, não ajudávamos tanto assim. Agora a responsabilidade é só nossa e do marido. Então, ele ficou meio receoso até de me falar sobre isso, né? De não saber como eu ia encarar isso. E eu falei, não, se é o teu sonho, vamos junto, eu tô junto, né? Então, quando a gente luta pelo mesmo objetivo, não há um preço doloroso que se pague para falar, puxa, eu tô deixando de fazer algo que eu gostaria para conseguir aquilo ali que o meu marido, né, tinha como alvo. Calma, depois vem algo que você também quer e vocês vão lutar junto e o marido vai abrir mão de algumas coisas para você alcançar aquilo que você quer também, né? Então, os dois trabalhando juntos, né? Estar debaixo de uma missão, é você ser a coadjutora, né? Vai juntar com ele para fazer algo junto. Isso não significa que você não pode falar, que você não pode pedir, né? Assim como Esther fez, ela teve uma estratégia vinda da parte de Deus para algo que era muito grandioso, né? Se falava ali de um povo, de vidas, né? Talvez eu e você não tenhamos esse povo todo para cuidar, para administrar, então não vamos passar por esse perrengue que foi, né? Esse dilema dela de falar com o rei, mas talvez seja algo que você quer fazer, algo estético, um carro que você quer adquirir, um bem, algo assim. Então, você não precisa se omitir, né? E conversando, a gente sempre se entende. E aí, você colocando os seus alvos, né, junto com o seu esposo, ele colocando os dele para você, vocês vão trabalhar juntos, né? Mas é claro que a Bíblia fala que Cristo é a cabeça e a igreja, né, são os membros, né? É o corpo, né? São os membros. Então, é a mesma coisa dentro da casa. O marido é o cabeça, né? E nós somos todo o resto. No resto não é uma forma pejorativa de falar, mas o restante, né? Ele é a cabeça porque ele deve ser aquele que vai à frente, direcionando, né? E a mulher, muitas vezes, acaba passando na frente do marido. Toma a frente, porque normalmente o homem é um pouco mais devagar do que a mulher, né? Então a mulher acaba tomando a frente, fazendo as coisas e às vezes no ímpeto de querer sair logo algo, de fazer algo logo, de ver pronto, acaba passando sob a autoridade do marido, né? Então temos que respeitar essa autoridade, né? E isso não significa que você não deve
falar, que você não deve, que você só é mandada, né? Isso não é ser mandada, é trabalhar junto, é conversar, é entender, né? E isso é algo incrível quando acontece, quando o marido entende isso também, né? Então que nós possamos fazer os homens enxergar, né, o que é a verdadeira submissão. Esse devocional foi feito para mulheres, mas eu espero que também os homens possam assistir, porque temos muito a aprender, tanto homens quanto mulheres, com a rainha Esther e com toda a história, né, que ela viveu, com a história da vida dela. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos, ó Deus, neste devocional, Senhor, te pedirmos, ó Deus, para sermos mulheres sábias, ó Pai, aquelas que estão junto com o nosso esposo e aquelas que ainda não são casadas, que possam entender, ó Deus, o real significado da submissão, ó Pai. Que nós todas possamos entender o real significado de submissão, que é trabalhar junto, é estar debaixo de uma missão, mas não ser usada, ser mandada, mas sim orientada, que nosso papel seja sempre de estar ajudando o nosso esposo, que nós possamos, ó Deus, ser ouvidas pelos nossos maridos, entendidas e amadas, como diz a tua palavra, que os maridos possam amar as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Então que possamos, ó Deus, estar debaixo dessa autoridade, mas que possamos ter o nosso coração acalentado e abraçado por nossos esposos, ó Deus. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos te pedir perdão se muitas vezes fomos afoitas e passamos sob o comando dos nossos maridos, passamos sobre a autoridade deles, porque nós queremos viver de acordo com a tua palavra e queremos ser submissas. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Amém. Deus abençoe sua vida.